Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro, né? Mais uma aula aqui nossa, né? A gente tem vídeo novo todo dia no canal, né? Graças a Deus a gente está conseguindo colocar um vídeo novo todo dia no canal. E hoje a gente queria tratar de um assunto que já vem um tempo que eu já venho pensando sobre ele também, que é sobre a questão da maturidade. Aristóteles, né? A gente sempre pega Aristóteles aqui, mas Aristóteles afirmava que assim, olha, cada ação humana, né, toda atitude humana tem como meta, visa a felicidade. Se nós queremos então não se frustrar, se nós queremos agir corretamente, nós precisamos tomar as decisões, né, tomar as atitudes, tendo sempre como base então as virtudes. Tem um autor, Dom Rafael Lano Cifuentes, num livro dele chamado A Maturidade, tem para comprar, mas tem em PDF aí pela rede. Ele fala justamente, eu acho que uma singela definição do que é essa maturidade. Eu trouxe esse trechinho para a gente, quando ele diz assim, olha, experimentamos uma agradável sensação de confiança quando nos encontramos ao lado de uma pessoa que, pelas suas atitudes, pelo seu modo de encarar a vida e de abordar os problemas, veja agora, parece ter uma abertura de cabeça e de coração capaz de avaliar corretamente as situações, de dar um parecer ponderado sobre o valor das coisas e das pessoas, e especialmente de compreender-nos intimamente, de poder aconselhar-nos. Essa é a definição de maturidade. Uma pessoa madura é aquela que então tem a plenitude em saber, a maturidade tem a plenitude de uma habilidade adquirida, eu diria até. É como se fosse, quando a gente pensa em maturidade, o pleno desenvolvimento. Se a pessoa está madura, é porque ela se desenvolveu. Se o projeto está maduro, é porque ele está pronto. Tem um psicólogo chamado Jordan Peterson. Ele também bate muito nessa tecla. Ele tem uma frase dele que é muito bacana, que diz assim, olha, quando... Cadê? Aqui, ó. Tem que abrir o livro, né, Matheus? Tem em PDF esse livro também, tá? Mas no PDF do livro ele diz assim, ó, quanto mais responsabilidade você assume, mais sentido sua vida tem. Quanto mais ricas são as suas responsabilidades que você assume voluntariamente, mais rica será a sua vida. Traduzindo a frase do psicólogo Jordan Peterson, a gente poderia dar o exemplo, sei lá, você tem 4 filhos. Isso é muita responsabilidade, certo? Você sabe que é difícil ter 4 filhos. Mas você terá o quê? Você terá sentido. Compreende? Ou mesmo, né, você tem um emprego lá extremamente complicado, e nesse emprego você ajuda carreiras, né, você ajuda pessoas, né, ao seu redor, você, né, tem lá o seu trabalho é ajudar as pessoas, e você resolve, né, você resolve problemas difíceis, você auxilia tentando diminuir o sofrimento dessas pessoas. É um peso, você concorda? Seja lá o pai que tem 4 filhos e que tem uma responsabilidade, seja a pessoa que tem um emprego difícil, complicado, que depende das outras pessoas, por exemplo, um médico. Tudo isso é um peso. E esse peso a gente chama aqui de responsabilidade.
mas ao mesmo tempo que há esse peso, que há essa responsabilidade, existe como que intrinsecamente ali uma glória, uma verdadeira glória, um verdadeiro prazer, porque há um profundo significado. É quando a gente consegue, começa a compreender que a gente é muito mais capaz do que a gente mesmo pode pensar. Né? Quando a gente se levanta, quando a gente vai lá, quando a gente faz, a gente vai percebendo que aquilo é heróico, e é heróico porque é difícil, porque quebra as limitações. Se a gente quiser amadurecer, né, se nós queremos ter maturidade, nós precisamos ter essa certeza, nós precisamos gravar na parede do nosso quarto, né? Tatuar no nosso braço, se for o caso, justamente, olha, a função da nossa vida é ser mais do que somos. A função da nossa vida, ou seja, se nós queremos atingir a maturidade, nós precisamos ser mais do que nós somos. E quando a gente pega o livro do Dom Cifuentes, ele elenca várias características ali que são importantes, várias definições que levam à maturidade. E uma das primeiras que ele coloca, e eu lembro aqui, é sobre o seguinte: olha, a pessoa que é madura, ela tem firmeza. Uma pessoa que é madura possui uma firmeza. Mas não uma qualquer firmeza, mas uma firmeza de ser, né? Uma firmeza de espírito. Ela pode andar meio tortinha, né? Não sei o que, ela pode cambalear, mas dentro dela há essa firmeza de ser. Isso é uma pessoa madura. A gente percebe que quando nós encontramos com uma pessoa madura, o Cifuentes continua relatando isso, que uma pessoa madura ela tende a encontrar o pensar, o sentir, o querer e o agir. A pessoa madura, ela tem isso muito completo nela. Ela tem, de um lado, o pensar que converge para um caminho, o sentir que converge para o caminho do pensar, o querer que também está na mesma direção do sentir e do pensar, e o agir, que acaba sendo a síntese disso tudo entre querer, sentir e pensar. Isso é uma pessoa madura. A gente vê isso muito em pessoas mais idosas. Até mesmo a gente percebe ali uma serenidade no viver, uma serenidade no que está falando, e uma seriedade também nas opiniões que essas pessoas mais maduras colocam. Não tem como a gente pensar uma pessoa madura sem pensar também na sua consciência. Né? Consciência própria, né? Tomada de consciência mesmo, sabendo até onde pode ir, até onde não pode ir. Uma pessoa madura sabe pedir opinião, né? Sabe ouvir conselhos. Uma pessoa madura tende a saber o seu espaço e o seu lugar no mundo. Senão, não é uma pessoa madura, é uma pessoa imatura. E tem um livro, que é esse livro aí do Jordan Peterson, que eu acho que ele lançou nos anos 2010, mais ou menos, chamado 12 Regras para a Vida. E nessas regras, o Peterson, quer ver? Ele deve estar nessa parte da biblioteca. Aqui, ó. Ele está aqui, ó. Esse aqui, ó. Jordan Peterson. Tudo marcadinho. 12 Regras para a Vida. Publicado pela Alta Books. E aqui nesse livro, lá na introdução, ele coloca, então, 12 regras. E essas 12 regras meio que constrói um amadurecimento. E a primeira regra que ele coloca é o seguinte: primeira regra, costas eretas, ombros para trás.
significa isso? Se nós queremos amadurecer, certo? Se nós queremos ser mais do que nós somos. Significa que a postura com que nós encaramos a vida diz muito do como a gente vive. A postura do nosso corpo, de certa forma, é reflexo da nossa postura interior, da nossa alma interior. Se a gente tem uma firmeza, né, uma estrutura, uma pose, um porte, automaticamente pode perceber essa pessoa também possui ali uma fortaleza dentro dela. Se ela é desleixada, se ela anda de qualquer jeito, se ela, né, não consegue se manter, pode ver que a vida inteira dela também, também é assim. Tanto que uma pessoa mais, vamos dizer, mais, mais sedutora tende a andar com um andar mais sedutor e isso percebe-se, então, uma relação entre corpo e ser muito próxima, né? Há quase que uma definição. E quando você quer que essa pessoa, que é de um jeito, ande de outro, ela estranha. Então, a primeira regra que o Peterson coloca é essa, né? Costas eretas, ombros para trás. Regra 2 que ele coloca, que é o seguinte, ó, cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. O que significa isso daqui para nós? Significa que eu tenho que cuidar de mim da mesma maneira que eu espero, olha que bacana, que eu espero cuidar da outra pessoa. Entende o que eu estou dizendo? Vamos supor que eu dou a missão de você cuidar de uma criança. E você toma cuidado com a alimentação, você toma cuidado com o sono dela, né? Você toma cuidado com as palavras que você fala para ela. E aí, inverte. Por que esse cuidado que eu estou tendo para com essa criança ou estou tendo para com outra pessoa, por que eu também não tenho para comigo? Com a minha saúde, com os meus valores, com o que eu estou vendo, com o que eu estou me alimentando, né? Seja espiritualmente, seja corporalmente. Por isso dá, cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Terceira regra que ele coloca: seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Ou seja, saiba com quem você está andando, saiba quem que está alimentando as suas amizades. E a gente percebe isso pelo papo, a gente percebe isso pelas nossas atitudes. Né? Ah, quando eu estou com eles, eu sou desse jeito, eu não gosto. Então você não tem que estar com eles. É tão simples. Ah, quando eu estou com aquelas pessoas, o papo é ruim, eu falo besteira, me sinto mal. Muda. Nós temos que ser amigos realmente de pessoas que queiram o melhor para a gente. Das outras a gente afasta. Afasta e reza. Quarta regra: compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Isso é tão importante, né? Então a gente vai se comparando com outras pessoas e a gente se sente mal ou se sente diminuída. E a comparação que nós temos que fazer é com nós de ontem. E eu dou um exemplo disso de academia. Se eu vou na academia diariamente e eu me comparo àquele bodybuilder que está lá 5, 10 anos na academia, numa dieta regrada, né? Às vezes tomando anabolizante, tomando esteroide, e eu olho para minha jornada na academia e não vejo o meu corpo igual ao dele, eu me frustro. Uma pessoa madura inverte essa lógica. Eu me olho a partir do Matheus que eu era ontem quando entrei na academia, o Matheus que eu sou agora. Com o meu braço, que era o tamanho X quando entrei na academia, e agora está 0,003 centímetros maior. Mas é o meu braço. A melhor comparação que eu posso fazer na vida é comigo, com a minha trajetória, com as minhas circunstâncias, com a minha vida e não com a vida dos outros, que cada um teve uma oportunidade ou um agravante, né, uma dificuldade, uma sorte, que fez, às vezes, a pessoa ser melhor do que você ou pior do que você. Por isso que a comparação que o Peterson coloca é muito bacana, porque é uma comparação com a gente, não com o outro. Próxima, regra 5. Não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles.
Isso é muito importante, né? É educar os valores, né? Educar realmente, de formar, de fazer a maturidade aparecer no seu filho. Qual que é a função da escola? A função da escola é criar um homem. É essa a função da escola, formar um homem. E isso passa pela maturidade, isso passa por essa estrutura de valores. Então, não deixar que os nossos filhos façam algo que a gente não vai gostar, é como se a gente dissesse, para eu não gostar de algo que ele faça, eu tenho que educar agora, eu tenho que ensinar agora, eu tenho que ser exemplo agora. Sexta regra, deixe a sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Aquela história, se eu não consigo criar paz em casa, por que eu vou querer criar paz no mundo? Se eu não consigo organizar, governar a minha casa, como eu vou querer governar a cidade? É a velha história de, antes eu querer arrumar o mundo, deixa eu arrumar minha cama. Vamos arrumar o que está na nossa mão primeiro? Vamos organizar o que dá para fazer aqui e agora? Para depois eu querer ser exemplo, querer ser modelo para os outros, né? Isso é muito importante também. Próxima regra, diga a verdade. Ou pelo menos, não minta. O que significa isso? Né? Diga a verdade ou pelo menos não minta. É que assim, se a gente fosse verdadeiro o tempo inteiro, o mundo ia ser insuportável. O que existe, na verdade, e o Peterson fala isso no livro dele, é uma certa inverdade no mundo que vai produzindo, então, desejos indesejáveis. Né? Ou seja, as coisas têm significado. As palavras têm os seus sentidos. Então, vamos definir as coisas como elas são. Vamos colocar os famosos pingos nos is. E isso já é meio caminho andado. Próxima regra. Busca o que é significativo, não o que é conveniente. Traduzindo, não dá para ter uma vida só de prazer, não dá para ter uma vida só na esbórnia, não dá para ter uma vida que só vai achar que você acha que vai só sorrir para você, que todo mundo vai te aplaudir. Não. Às vezes o que é significativo é dolorido, às vezes o que é significativo não é fácil, às vezes o que é significativo vai dar trabalho. Então assuma isso. Nem tudo na vida é prazeroso, mas que a vida é maravilhosa. Próxima regra. Presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não sabe. Ou seja, conhece-te e nada sabe, né? Só sei que nada sei. Escute. Dê a coisa mais preciosa que nós podemos dar hoje em dia, que é a atenção. Olhe nos olhos, né? Converse. Esteja com essas pessoas realmente. Não seja soberbo, né? Não seja prepotente de achar que você sabe mais que os outros. Sempre tem algo que se pode aprender de algum assunto, de algum valor, de alguma condição de vida. Então, reconhecer ser humilde também é importante para esse processo de maturidade. Próximo, não incomode as crianças quando estão andando de skate. O que significa isso? Significa a gente ter uma liberdade, ou dar uma liberdade para as crianças, chamada de liberdade acompanhada. O padre Fausto fala sobre isso, Francisco Fausto. É uma liberdade acompanhada. Você tem que deixar a criança cair. Você tem que deixar a criança se machucar. Você tem que deixar a criança ralar na vida. Não dá para protegê-la, colocá-la dentro de uma bolha, no papel bolha, e achar que tudo vai ser perfeito, que o mundo vai aplaudi-la, que todo mundo vai sorrir para ela, que ela é a mais linda, ela é a mais inteligente, ela é a mais talentosa. E ela não é a mais inteligente, ela não é a mais talentosa e às vezes ela não é a mais bonita. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a se verem como o mundo os vê e não criar no nosso filho a fantasia de que o jeito que a mãe e o pai o veem é o jeito que o mundo vai vê-lo. Você vai criar um filho, você vai criar um monstro, na verdade. É como se eu dissesse, olha, a gente precisa começar a frustrar um pouco os nossos filhos, né? Dizer não para eles. Né? Não dar tudo que eles querem, mas sim dar tudo que eles precisam. São coisas diferentes, percebam? Querer e precisar.
Por isso, ó, tá andando de skate? Deixa cair, deixa machucar. Assista, acompanhe, participe da liberdade do seu filho e não tire a liberdade dele. Tá? E a última regra que ele coloca, a regra número 12, é acaricie um gato ao encontrar um na rua. Olha, na vida tem muito sofrimento, na vida tem tristeza, mas ó, tem muito momento bom, tem muito momento extraordinário, tem muita coisa positiva acontecendo, então vamos aproveitar, né? Vamos sorrir quando dá para sorrir, vamos abraçar quando dá para abraçar, vamos estar com as pessoas que a gente ama, né? Acariciar o gato é isso, é fazer da vida valer a pena. Existem muitos momentos bons na vida e a gente perde assistindo um filme com a pessoa que a gente gosta, né, trabalhando no que a gente gosta, estudando o que a gente gosta, se relacionando com Deus, por exemplo. Acariciar um gato é justamente isso, é ver a maravilha do mundo no mundo. Na dificuldade, na limitação, no corre-corre, na fila do banco, no trânsito, na dor de dente. Não é isso. No diálogo, que às vezes não é tão assertivo, é a vida. E ali acariciar o gato mesmo. Ou seja, no final da história, a nossa vida é muito boa. No final da nossa história, vale muito a pena. No final da nossa história, são pequenos momentos que são reais de tristeza, de sofrimento. O resto é tudo muito bom. Certo? E aí o que a gente percebe? A gente percebe que quando a gente entra, então, nessas regras, que teriam muito mais, mas são exemplos só, a gente vai automaticamente também aumentando uma outra inteligência, que é uma inteligência emocional, que advém também desse processo de maturidade. E uma inteligência emocional faz com que o mundo chegue em mim e eu saiba sentir as coisas que o mundo me ataca, né? Que o mundo me coloca. Nós não somos plenamente racionais, pelo contrário, muitas das atitudes que nós tomamos são reflexos das nossas emoções. Então, qual é a definição que nós temos que trazer de emoções quando a gente pensa em maturidade? A normalidade. Se eu tenho emoções desequilibradas, eu tenho uma pessoa imatura. Eu tenho que saber dar a emoção que o momento pede. Eu preciso saber sentir as coisas e dar o peso e a medida para cada coisa que eu sinto. Se não, uma discussão com alguém do trabalho vira uma briga dentro de casa. São pesos diferentes. Ou uma frase dita por alguém ganha um peso que, sinceramente, não importa nada, porque foi uma pessoa na fila do banco que disse tal coisa para você. Não foi sua esposa, não foi seu pai, não foi sua mãe, não foi ninguém assim, que tem um peso muito maior de vida, compreende? E o Rafael Cifuentes tem uma frase, né, um trechinho desse livro que a gente usou, ele fala muito sobre isso. Ele diz, olha, quer ver? Eu devo ter essa frase aqui para ler na íntegra para gente. Ó, ele diz assim, olha que bacana. Caramba. Saber o que é imaturidade e como lidar com os próprios sentimentos é um passo importante para ser mais maduro. Entende? Se eu sei os equilíbrios das emoções, eu sei o que é imaturo. Eu sei o porquê que eu estou sofrendo e que não é necessidade às vezes, que é uma imaturidade. Isso é um processo. Isso não é de um dia para o outro. Né? Isso é buscado, conquistado, aprendido diariamente, constantemente. Né? Que a gente possa buscar essa maturidade a cada dia, a cada instante, a cada momento da nossa vida. Meus caros, siga, nos acompanhe, ative as notificações aí, tem vídeo novo todo dia no canal. Vou falar mais de maturidade numa próxima oportunidade, talvez eu fale um pouco da imaturidade agora, e a necessidade de ter um sentido ali na vida, mas isso é para um outro momento.
Muito obrigado, um abraço, Deus abençoe.